Olá, bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Bem-vindos ao terceiro ciclo de formação do G-Públicas, Rede de Mulheres na Gestão Pública. E hoje o nosso tema é transparência e governo aberto como ferramentas para reduzir desigualdades. Queria agradecer, primeiramente, as minhas companheiras de Instituto Alziras, Roberta Eugênio, Clara de Sá, que não estão aqui hoje, mas estão acompanhando a gente também. Como alguns de vocês sabem, o Instituto Alziras é uma organização que trabalha pela ampliação e fortalecimento da participação das mulheres em sua diversidade na política. E o G-Públicas é um espaço pluripartidário de formação, intercâmbio e articulação de mulheres na política e na gestão pública. Os nossos objetivos, para vocês conhecerem um pouco mais, são conectar mulheres para o desenvolvimento de soluções em políticas públicas, fortalecer as capacidades institucionais dos municípios governados por mulheres, abordar as centralidades dos marcadores de gênero e raça em todas as políticas públicas e difundir boas práticas lideradas por mulheres prefeitas com enfoque na retomada do desenvolvimento sustentável na pandemia. Queria saudar, primeiramente, as prefeitas presentes aqui conosco no dia de hoje, prefeita Marina Dias Marinho, do município de Jandaíra, no Rio Grande do Norte, e a prefeita Luciele Laurentino, do município de Bezerros, Pernambuco, e queria agradecer também a participação da Amanda Faria Lima, do Instituto Governo Aberto, e da Gabriela Uchoa, diretora de cooperação da ONU Habitat. Por fim, não menos importante, queria saudar a diretora da Fundação Konrad Adenauer Brasil, Ania Timek, que está aqui também com a gente, vai fazer uma breve abertura daqui a pouco. Queria agradecer a presença do público que assiste pelo canal do YouTube do Instituto Alziras, incentivar que coloquem dúvidas, perguntas e comentários no chat para a gente fazer uma rodada final de perguntas e respostas. O G-Públicas é um projeto feito a muitas mãos, né? Então, eu queria agradecer ao nosso parceiro de primeira ordem, aí, a Fundação Konrad Adenauer, pelo apoio. A Pórticos também é um apoiador do projeto e toda a confiança das parcerias que a gente foi construindo ao longo dessa caminhada, a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, a Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão, a Escola Nacional de Administração Pública, Confederação Nacional de Municípios, Associação Brasileira de Municípios, Frente Nacional de Prefeitas e a Travessias Políticas Públicas, que presta assessoria técnica para o projeto. Bom, a gente está encerrando o ano de 2021 com esse, que é o terceiro ciclo de formação do G-Públicas, que tratará de um tema que é, na realidade, um valor da democracia, né? A transparência, a participação cidadã, a prestação de contas dos governos, práticas de um governo aberto, que a gente vai entender um pouco mais e aprofundar um pouco mais esse tema adiante. Queria reforçar a importância, né, de que os governantes pactuem essas práticas, pois elas contribuem para que um governo seja mais responsivo e permeável às demandas da sociedade, ou seja, mais transparente e responsável em relação aos seus atos e gastos. A gente considera que esse é um momento muito importante, um ano pré-eleitoral, né, que a gente traga à tona essa agenda, fortaleça essa agenda, e o que a gente vem aqui fazer hoje é trazer exemplos, práticas, né, inspirar para que os gestores, as gestoras fortaleçam ainda mais esse movimento de transparência e governo aberto. Importante dizer ainda, para terminar minha fala, né, aqui e passar adiante, a transparência e governo aberto, não, quando a gente fala desses temas, a gente não está falando de algo complexo, completamente novo, que envolve o uso necessariamente de tecnologias digitais sofisticadas, né? A gente está falando de práticas acessíveis a qualquer gestor, práticas que já existem, inclusive, em outras políticas públicas que a gente conhece, que estão baseadas em sistemas de informação, em governança participativa, né, conselhos. Então, é um círculo virtuoso, na verdade, que se constitui a partir da prestação de contas, da transparência, e que a gente vai construindo. Desculpa que acho que abriu aqui a câmera para mim e eu fiquei um pouco sem saber se eu estava falando de novo comigo. Então, assim, o Brasil é um dos países que é fundador do Pacto Global do Governo Aberto, né? Em um dos 7 países, a gente tem essa vocação, tem expertise para uma administração pública transparente, responsiva, né? Que coloca a redução das desigualdades no centro da formulação das políticas públicas.
E é preciso lembrar que, embora a gente esteja observando hoje no Brasil algum grau crescente de opacidade sobre gastos, atos do governo, né, um aumento vertiginoso que a gente observa, é preciso dizer, de pedidos de sigilo e desrespeito à lei de acesso à informação, a gente tem também políticas públicas, como, por exemplo, a política de assistência social, o SUS, né, que são programas que têm como pilares essas estruturas de governança participativa, sistemas de informação que produzem dados e evidências e modelos que servem de exemplo para o mundo, né, e são premiados. Então, nossa proposta hoje é conhecer exemplos a partir de gestoras no nível local que lideraram, estão conduzindo processos de abertura e transparência na gestão pública e ouvi-las sobre como esses processos corroboram com a redução das desigualdades, favorecendo o controle social, monitoramento, avaliação e uma escuta atenta das demandas da população. Bom, queria começar a mesa de hoje, então, chamando a senhora Ania Timek, que é diretora do escritório da Fundação Konrad Adenauer Brasil, no Rio de Janeiro, nosso parceiro nesse projeto G-Públicas. Ania, está com você. Obrigada, Marina. Bom dia a todas aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a abertura do terceiro ciclo do seminário virtual do projeto G-Públicas, Rede de Mulheres na Gestão Pública. O projeto é fruto de uma parceria frutífera com o Instituto Alziras, parceiro da CAS Brasil desde o ano passado. Gostaria de cumprimentar também com alegria a equipe do Instituto Alziras, as especialistas Amanda Faria Lima, Gabriela Ochoa, assim como todas as prefeitas aqui presentes hoje. É da maior importância essa ponte entre especialistas e lideranças políticas para a aprendizagem mútua e o desenvolvimento conjunto de estratégias de inovação e modernização na administração pública municipal. Neste seminário, vamos abordar a temática transparência e governo aberto, tendo como foco o combate a desigualdades. Sentimos hoje os impactos de uma das maiores crises dos últimos tempos, do ponto de vista humanitário e sanitário, e que trouxe no Brasil a intensificação das desigualdades sociais já pré-existentes. Em 2021, observamos o aumento vertiginoso da taxa de desemprego no Brasil, chegando a quase 15%, além da redução da renda média per capita e o aumento da população em situação de pobreza e pobreza extrema. É necessário, portanto, pensar novas formas de uma gestão mais responsiva às demandas da população para garantir seus direitos fundamentais, promovendo o controle horizontal das ações dos governos a partir da transparência e governo aberto. Nesse contexto, buscamos aqui novas práticas para a administração pública municipal, com atividades de formação humana e capacitação técnica voltadas às lideranças femininas que se dedicam à gestão de políticas públicas municipais. Faz parte do compromisso da CAS Brasil apoiar mandatos de mulheres comprometidos com a democracia, com os direitos humanos, com o desenvolvimento sustentável ou como Estado de Direito, valores fundamentais para a Fundação Konrad Adenauer. A partir da política é possível reconstruir novas realidades e a educação política nos oferta as ferramentas necessárias para essa reconstrução. Por meio da educação, realizamos também diversas atividades para promover o engajamento dos cidadãos e cidadãs em seus bairros e comunidades e despertar seu interesse para os assuntos políticos locais e nacionais e modernos. Além disso, a CAIS tem uma parceria com a Transparência Internacional, que é particularmente dedicada à questão do combate à corrupção. Vocês estão sempre cordialmente convidadas para todos os nossos eventos e dos nossos parceiros também.
A partir da minha própria experiência como vereadora na minha cidade natal, na Alemanha, sei como é importante inspirar outras mulheres para este compromisso e se envolver na política e administração moderna ao nível local. Eu já me desculpo que não posso participar o evento inteiro, mas eu vou deixar vocês com a minha cara colega Ariane Costa, coordenadora de projetos na área da educação política. Em nome da Fundação Konrad Adenauer, lhes desejo uma discussão muito frutífera e muito obrigada pela atenção. Pronto, obrigada, Ania, obrigada pelas palavras e seja bem-vinda, Ariane, que vai seguir com a gente aqui. Sabemos que dezembro é um ano com muitas atividades, então também queria agradecer aí de antemão a participação de todas que estão aqui, as prefeitas e as especialistas também, por abrir essa brechinha na agenda para falar de um assunto que é tão relevante, tão importante para a gente, para a democracia, né? Então, agora eu vou chamar a prefeita Marina Dias Marinho. Ela é advogada, é prefeita de Jandaíra, no Rio Grande do Norte, uma cidade que compõe a região do Mato Grande, no Rio Grande do Norte. E além de estar exercendo o seu segundo mandato como chefe do Executivo Municipal, a Marina também é presidente do consórcio SIM, Sertão e Mar, e vice-presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. E é vice-presidente também do consórcio de resíduos sólidos da região do Mato Grande. Marina, conta para a gente um pouco aí da experiência de Jandaíra, da experiência de governo que você está implementando no sentido de processos, né, de aceleração, digitalização de processos, mas também de escuta ativa da população. Conta para a gente como é que está sendo a sua experiência por aí. Obrigada, Marina. Bom dia a todas e a todos. Eu quero primeiro cumprimentar aqui a prefeita Luciele, Ania, em nome de Marina, do Instituto Alzírias. Eu quero agradecer a todas as mulheres que compõem esse instituto e dizer a vocês que eu sou prova viva da importância de instituições como o Instituto Alzírias, né? Como é importante dar voz, vez e espaço para nós mulheres. Quero cumprimentar a Gabriela, a Amanda, o Instituto Governo Aberto, e dizer uma satisfação, uma alegria poder falar sobre transparência e governo aberto, trazendo um pouco das nossas experiências no município de Jandaíra. Como a Marina aqui colocou, eu estou prefeita no meu segundo mandato. Jandaíra é um interior de 7 mil habitantes, na região do Mato Grande e do Rio Grande do Norte. E como todos os pequenos interiores, nós também enfrentamos muitas dificuldades, porque vivemos basicamente de transferências constitucionais, de FPM e ICMS, e temos muitas dificuldades, mas desde 2017 a gente criou uma ferramenta de horizontalizar a gestão, porque a gente entendia que mais do que uma obrigação de dar transparência e publicidade aos atos administrativos, era uma imposição constitucional, garantir o acesso à informação às pessoas, mas, sobretudo, trazer as pessoas para dentro da gestão, já que elas são as principais interessadas na execução do nosso trabalho. Então, falando um pouco assim, da nossa experiência, Jandaíra conta com um portal da transparência que é atualizado em tempo real, com receitas, despesas, relação de fornecedores, relação de licitações e dispensas de licitações, e também informações de todos os servidores municipais. Dispomos de detalhamento de todos os tipos de receitas por fonte, por secretaria, por fornecedor, bem como o nome de todos os servidores do município e seus vencimentos. RROs, RGFs, balancetes e todas as exigências fiscais também estão disponíveis no nosso portal da transparência. E durante a pandemia, acho que muitos gestores enfrentaram dificuldade de como trazer a população para perto. Então, nós criamos um WhatsApp, adquirimos uma linha própria só para tratar de Covid,
E aí eu disse que denúncia, eu disse que participação e disponibilizamos essa linha para a população ter acesso direto, não só com a Secretaria de Saúde do município, a equipe de vigilância epidemiológica, mas também com todos os outros setores trabalhando de forma integrada para garantir esse acesso à informação mesmo nos tempos de pandemia. Além disso, nós criamos uma ala exclusiva Covid no nosso portal e lá é possível acompanhar boletins, disque informações, detalhamento de receitas e despesas em tempo real, também por fonte de recurso, e o município de Jandaíra recebeu a nota máxima no portal Covid pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte no ano de 2020. Foi uma das poucas cidades do Rio Grande do Norte que conseguiu atingir essa marca e foi a única da região do Mato Grande que atingiu nota máxima em termos de transparência. Nós realizamos também no município, frequentemente, audiências públicas para elaboração de orçamentos e de projetos, porque nós entendemos que o município ele não pode ser enxergado de forma uníssona. Cada comunidade, cada distrito, cada assentamento tem as suas peculiaridades e elas precisam ser respeitadas. Então, a gente entende que essas audiências públicas realizadas por áreas, por região do nosso município, contribui para o fortalecimento da democracia e também para a prestação da qualidade do serviço que a gestão está empregando enquanto mandato. Realizamos também audiências públicas para a prestação de contas, especialmente dos recursos que são utilizados na saúde, na assistência social e na educação, de modo que também enxergamos como uma ferramenta muito importante fortalecer os conselhos municipais, as associações e os sindicatos, porque são grandes parceiros, né, e podem trazer também cada vez mais de perto a voz daquelas pessoas que moram nas comunidades rurais e muitas vezes não têm a oportunidade de participar presencialmente desses eventos. E, recentemente, adotamos agora, em 2021, a plataforma Jandaíra Digital, tornando todos os processos informatizados. Então, com isso, nós reduzimos os gastos, né? Temos uma preocupação também com o meio ambiente, porque reduzimos o uso do papel, de tinta, tornamos a gestão mais eficiente, transparente, moderna, estamos atendendo o princípio da economicidade e a desburocratização da gestão. Né? O usuário, o fornecedor do município, a população tem acesso direto também por esse sistema, por essa plataforma digital. Lá tem um link de ouvidoria, então ele pode fazer crítica, ele pode deixar sugestão, ele pode abrir chamado, por exemplo, para trocar uma lâmpada, fechar um buraco na rua dele, tudo via sistema. E é uma medida pioneira também na nossa região, foi o primeiro município a adotar um sistema completamente informatizado. E o que eu quero trazer como experiência para partilhar com vocês é que, sem dúvidas, é fundamental a gente discutir a horizontalidade da gestão. Como a gente pode fortalecer e estreitar esses laços para que as pessoas entendam que a prefeita, os secretários, eles não estão numa posição vertical a nível de gestão, mas que dialoga abertamente. Essas pessoas precisam ter acesso à gestão, elas precisam se sentir empoderadas no sentido de que quanto mais a gente escuta, melhor a gente presta um serviço para o povo da nossa cidade e a gente diminui as desigualdades, que sem dúvidas elas já são muitas, especialmente na região Nordeste, mas a pandemia, com certeza, ela aprofundou ainda mais, né, essas desigualdades. Então, eu entendo que nós, enquanto gestores, temos que dar essa contribuição de tentar diminuir essa distância entre gestão e população, construindo de forma permanente esse diálogo sobre todos os temas. Não pode existir tabu na gestão, a gente precisa dialogar de forma permanente com a população sobre todos os temas, inclusive sobre transparência, sobre orçamento, para que a nossa população se sinta cada vez mais preparada para se apropriar de que a gestão ela é coletiva e ela precisa representar cada vez mais os anseios e a voz das pessoas que moram ali. Na hora que a gente divide a responsabilidade e dialoga diretamente com a população, elas mesmas se apoderam do que é público e passam a cuidar e contribuir cada vez mais com o andamento da execução da administração pública nos municípios.
Então, essas são as contribuições que eu tenho enquanto gestora para trazer para vocês sobre o tema. Eu sempre fui uma defensora, realmente, assim, do orçamento participativo. Muita gente falava que acha que, às vezes, a população não tem maturidade suficiente para isso, mas eu já discordo, eu acho que não. As pessoas, elas moram nos assentamentos, elas moram nas comunidades, elas moram nas cidades, e elas precisam se apropriar disso, e elas precisam trazer verdadeiramente quais são os anseios e as necessidades que ela tem. Então, nada melhor do que construir uma gestão transparente, mas, sobretudo, que dialoga e escuta as pessoas, porque só assim nós vamos ter mais condições de diminuir essas desigualdades. Tá bom? Então, muito obrigada, e a minha contribuição é nesse sentido. Eu estou participando de um outro evento hoje em Brasília, eu estou em Brasília, estou participando de um seminário aqui. Não vou poder ficar até o final, mas o pessoal do Instituto Alzira tem todos os meus contatos, e aí está autorizado, Marina, pode passar os meus contatos para quem precisar tirar alguma dúvida, quiser trocar alguma experiência, fazer alguma pergunta, e a gestão, e eu fico aberta para dialogar com vocês no segundo momento, tá bom? E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e pelo convite. Show. Tá sem áudio, Marina, você. Gente, é final de ano, estou fazendo várias gafes aqui. Tá todo mundo cansado. Estava dizendo que é muito legal ver essa experiência do governo local, né? Porque acho que é na cidade onde a política ela acontece muito próxima das pessoas, né? A prefeita tem acesso, ela está ali passando pelas pessoas, fazendo uma escuta, né, dos problemas e institucionalizar isso, organizar de modo que a prefeitura, a gestão fique mais permeável a essas demandas. Acho que é um processo que é recompensador, embora deva ser, né, eu não tenho experiência direta com isso, muito trabalhoso, né, muito desafiador e muito trabalhoso. Acho que Amanda e Gabriela, que vão falar depois da prefeita Lucília Laurentino, vão falar um pouco também, né, da visão delas enquanto estudiosas aí do assunto, que conhecem mais experiências. Então, agora eu queria chamar a prefeita Lucília Laurentino, agradecer a presença aqui com a gente hoje também. A Lucília foi eleita em 2020 como prefeita de Bezerros, em Pernambuco, no Agreste Pernambucano. Ela é graduada em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco e é mestre em Engenharia de Conservação e Uso Sustentável de Sistemas Florestais pela Universidade de Valladolid, na Espanha. Ela integra grupos de pesquisa científica no Brasil e na Espanha, em tecnologia e meio ambiente, e atualmente preside o Democratas Mulher no estado de Pernambuco. Luciele, conta para a gente um pouco como é que é o contexto aí de Bezerros, quais os desafios e oportunidades que você enxerga na prefeitura para essa questão da abertura de governo, da transparência. Obrigada. Primeiramente, eu agradecer, né, a oportunidade com o Instituto Alziras, a Conrado Adenauer e o Governo Aberto, da gente estar conversando um pouquinho e trocando experiências, né, sobre as nossas vivências, sobre gestão, e como a gente pensa nesse mundo, ainda saindo dessa pandemia e pós-pandemia, sobre o olhar, né, de reforço, qual é o ideal do governo, qual é o ideal da gestão pública e como a gente, enquanto mulher, pode capitanear essa mudança. Digo o ideal porque a gente, às vezes, é vista como sonhadora, né? Quando as mulheres entram, elas querem fazer, têm o ímpeto de fazer, e aí fico sempre inquieta em provocar outras mulheres, inquietas em provocar outros grupos, a gente discutir sobre tudo isso. Então, agradecer demais essa oportunidade de a gente estar aqui batendo um papo. Eu hoje, né, como prefeita do município de Bezerros, posso dizer para vocês que superamos alguns grandes desafios pelo tom de integridade, combate à corrupção, transparência, dado desde o início, tanto na campanha eleitoral quanto no mandato. Sou prefeita de primeiro mandato, né, eu tenho 32 anos, estou há 11 meses no governo. Essa prefeitura era antes tocada por dois partidos de oposição, partidos bem fortes ligados ao governo do estado de Pernambuco, e ainda, né, o ex-prefeito do município, que a gente tirou a reeleição, eu digo, eles não foram reeleitos, era o presidente do Tribunal de Contas, foi presidente do Tribunal de Contas durante 13 anos, e aí a gente fez eu e minha vice-prefeita, que também é uma mulher, uma matriarca da educação aqui no município, tem 74 anos,
resolvemos intervir na política local, e essa intervenção garantiu que a gente pudesse ter, sim, hoje, um governo baseado em transparência, combate à corrupção, compliance, e a população, ainda que vulnerável e não tão alfabetizada politicamente falando, ela entenda, né, como que a gente está conduzindo e acabando transferindo para a gente a responsabilidade da solução dos grandes problemas, daqui a pouco eu pontuo para vocês, mas, sem sombra de dúvida, sabendo que nós somos pessoas responsáveis, éticas e honestas, sentados nessa cadeira. Nós somos hoje, em Bezerros, 62 mil habitantes, é uma cidade de médio porte, fica ao lado de Caruaru. Caruaru é um grande polo aqui econômico do estado de Pernambuco, pertinho de Gravatá, que é um polo também turístico no município, e Bezerros, durante muito tempo, né, 3 décadas, ficou espremido, né, espremido na minha terra, Ângia, e a Ariana, né, a Mari também, eu digo, a gente ficou no eco, né, ficou na sombra desses grandes municípios, tanto municípios que têm mais recurso, né, têm mais investimento, municípios que têm um fôlego. Bezerros, durante esses últimos 16 anos, tem pendências no CALC, né, que é ali na pendência financeiras e fiscais. A gente pegou um município com mais de 100 milhões em dívida e apenas pouco menos de 130 mil reais em conta. Ano passado, só para vocês terem ideia, diferente de Mariana, que deu exemplo aí, né, da condução da pandemia, desse mandato dela do ano passado e esse ano, Bezerros figurava entre as 10 cidades com maior grau de letalidade pela Covid-19, numa base de um governo que era ligado ao governador, que tinha todas as condições financeiras ou de suporte, ainda que todas essas dívidas e pendências financeiras e fiscais, mas de suporte. E foi irresponsável com a nossa população. Bezerros, ano passado, sofreu demais, a gente perdeu um hospital nosso que, por falta de aplicação de recurso, caiu o teto, foi condenado o prédio, no meio de uma pandemia, e um município de médio porte, então vivemos alguns grandes desafios. E o segredo para que a gente pudesse hoje, para que a gente possa hoje dizer para vocês que o município caminha melhor, né, está aí na relação com a população e essa relação de transparência. Nós alcançamos, só para vocês terem uma ideia, nesse iníciozinho do segundo semestre, um pico de acesso ao portal da transparência da gente, em torno de 20 mil pessoas. Nós colocamos nas nossas redes, tanto as particulares, enquanto secretários, prefeita, vice-prefeita, quanto nas redes oficiais do município, o passo a passo, né, de como acessar o portal da transparência. Reformulamos, assim como, né, a Marina falou, né, no município dela, reformulamos todo o portal da transparência da gente. Esse portal da transparência hoje está intuitivo, tem toda uma trilha de acesso aos números, aos dados. Então, reforçamos e melhoramos a nossa ouvidoria, para que a população tenha acesso. Eu atendo todos os dias na prefeitura, de 7 da manhã até o finalzinho da manhã, todos os dias. Então, a gente tem uma média de público, né, semanal, que passa das 300 pessoas, dentro do gabinete, seja comigo, seja com os meus secretários. Nós temos 8 secretarias no governo. Dessas 8 secretarias, 5 são ocupadas por mulheres. Então, super importante dizer isso, porque as estatísticas no mundo dizem, né, onde a gente tem mais mulheres, a gente tem melhor política, mas a gente também tem mais investimentos na educação, na saúde, sobretudo, saúde das crianças. A gente tem menores índices de corrupção, porque as resoluções, as mediações, as tomadas de decisão são tomadas à luz do dia, a gente diz, né? Não na noite, não na madrugada, não escondido embaixo de 4 paredes, então as coisas são mais transparentes, então existe uma melhor performance, né, de combate à corrupção. Não estou dizendo de atrelando isso, de colocar mais mulheres como condição única, né, para que a gente tenha um governo mais transparente, mas tenho certeza que, tendo hoje um corpo de mulheres, a gente só evidencia, né, a capacidade que a gente tem de entregar mais, de entregar com mais transparência, de entregar com mais celeridade os processos. Internamente, a gente tem uma política de cuidado, né, de autocuidado, de cuidado com a saúde mental, principalmente dos nossos colaboradores. A gente tem em torno de 2 mil colaboradores hoje no município, servidores públicos efetivos, né, e contratados. Isso é um número razoável. Bezerros depende quase que exclusivamente, em termos de empregabilidade, da prefeitura. E todas essas informações que eu estou pontuando para vocês aqui, a gente tem feito uma força-tarefa não só de diálogo nessa rotina, ou os nossos colaboradores transferirem as informações para a comunidade, mas a gente tem feito desde lives, desde o primeiro momento do governo, de transparência, audiências públicas
né, que são as obrigatórias e as não obrigatórias, para que a população se aproxime, entenda o DNA que a gente tem hoje, mas também emitindo relatórios. A gente tem feito hoje, a gente teve no iníciozinho um certo problema com o Tribunal de Contas, dizendo para vocês, esse problema é relacional. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco tem uma excelente relação com o próprio governo do Estado, e aí Bezerros, tendo sido governado por um ex-presidente do Tribunal de Contas, vocês podem imaginar como que foi a nossa chegada. O que Bezerros não foi fiscalizado ao longo desses últimos 20 anos, o Tribunal de Contas passou a ser, eu digo, quase co-prefeito, né? Então, sobretudo, qualquer movimentação, qualquer coisa, eles estavam em cima, então eu tive que ir lá conversar com o pessoal do Tribunal de Contas e, preciso me apresentar para que vocês entendam que eu não sou uma pessoa irresponsável ou uma pessoa que tem o mesmo estilo de quem governou antes. E aí tive alguns embates bem fortes com o Tribunal de Contas. Hoje o Tribunal de Contas usa os nossos processos como jurisprudência positiva, né, para que as pessoas entendam como a gente faz, por exemplo, a transformação de uma CPL, quase que na sua totalidade, totalmente presencial, passando a ser totalmente digital, né, ali, só com pregões eletrônicos, com ampla divulgação, tanto nas nossas redes digitais quanto nos jornais de grande circulação. A obrigação, tá? Tudo isso é nossa obrigação, mas os nossos amigos do lado, né, os nossos parceiros e outros prefeitos não usam, né, das mesmas tomadas de decisões e ações. Então, a gente tem sido hoje considerado como um município modelo. Avançamos também na situação de irregularidade de dívidas por parte dos servidores, não, da população, a gente subiu de 3% de receita própria para 8%, isso é muito, ainda não está no mínimo de sobrevivência, porque Bezerros hoje precisa aumentar a sua receita para que a gente tenha mais capacidade de operar o município, que ele sobrevive de ICMS e FPM. Receita própria da gente muito baixa, quando a gente pegou 3%, a gente recuperou um pouco mais a credibilidade, né? E aí por isso as pessoas estão contribuindo mais, a gente fez essa força-tarefa, e dizer para vocês que hoje a gente é considerado como um município sério, coisa que a gente conseguiu apenas nesses últimos 11 meses. Bezerros era considerado, para vocês terem ideia, como um município que a gente olha e aprende o que não fazer, em termos de processos administrativos. Estamos instituindo o papel, e olha que eu estudo, né, inovação, gestão pública, alta performance nos governos, e aí a gente chega aqui e um protocolo na Procuradoria não existe. A memória, né, no registro físico ou digital, a gente não tem dentro do governo, não só porque a gente pegou um governo de oposição, mas porque não era a cultura de registro, né, de cuidado com as informações públicas. Então, a gente está instituindo papel ainda, eu digo isso, a gente está instituindo ofício, requerimento, protocolo, e estamos para esse ano, né, trazendo para cá um governo digital, a partir de várias ferramentas que a gente tem, desde transformar todos os processos digitais da prefeitura, mas também do compartilhamento de informações de comunicação interna, coisa que a gente está começando agora, porque não tinha nem... as pessoas confundiam, inclusive, os processos administrativos. Vou dar só um exemplo. Tem decreto assinado do ex-prefeito junto com uma outra servidora, um decreto. Quem decreta só o prefeito, né, o chefe do executivo. Então, tem erros muito básicos que a gente encontrou ou não registro de vários processos. E aí, a todos que estão aqui conosco, eu gostaria só de reforçar que os municípios, sejam eles médio porte ou pequeno porte, eles têm uma outra grande dificuldade, que é material humano, né? São pessoas que se dispõem a trabalhar no poder público, vêm com a capacidade instalada, ou com uma competência técnica instalada, ou seja, que tem um domínio sobre projeto, que faz registro, que consegue lidar, né, com estatística, com dados, com números, com evidências, e a gente sofre demais com isso, acaba sem contar com os baixos salários e toda a situação. Mas tem um outro elemento, que estejam dispostos a fazer esse enfrentamento, né, de corrupção, de desrespeito, posso dizer muito francamente para vocês, de não cumprir o regulamento público. A gente tem muita gente, mas muita gente, que a gente convida, que a gente chama, e não veio por conta de salário, ou porque aprendeu a fazer política de outra forma, ou gestão de outra forma. E a gente tem sido considerado aqui, só para vocês terem ideia, eu não sou muito reativa, porque no momento que eu reajo, a gente é considerado como histérica, né, na política, enquanto mulher, mas a gente tem, e aí quando eu sou muito dura, mesmo não sendo reativa, a gente é considerado como arrogante, intransigente, ditadora,
esse é meu apelido aqui na região, porque a gente tem sido intransigente, literalmente intransigente, no que se trata do combate à corrupção. E aí, só para finalizar bem rapidinho, um minutinho, vou apresentar para vocês alguns colegas que eu tenho de trabalho aqui. Acho que Marina viu na outra vez, não lembro. A gente tem 2 ratos aqui na minha mão, tá? Não sei se está dando para ver. 2 ratos. A gente, desde o começo do governo, eu tive um ex-chefe, que a gente estava num núcleo bem complexo de corrupção, e a gente fazia, né, política compliance e corrupção, e a gente dizia, hoje é dia de espantar os ratos, né? Os ratos de licitação, os ratos de consumo de dinheiro público, eram os ratos. E aí, quando eu assumi a gestão aqui, eu ganhei um rato de plástico presente, porque era para lembrar o quanto que a gente combateu a corrupção no outro departamento. E aí vieram alguns desavisados bater na nossa porta, fazendo tratativas, ou tentar fazer tratativas escusas, né, com a gente. E aí a gente, volta e meia, tem que apresentar o rato e lembrar essas pessoas que nesse governo hoje sente a gente séria e honesta, e o único rato que entra aqui dentro e permanece é esse de plástico, né? Só para não lembrar, só para lembrá-los que a gestão pública é, sim, também ocupada por pessoas sérias. Então, a gente tem feito isso. O tom vem do topo, né? O tom vem daqui, assim, a gente tem uma relação hierarquizada nesse sentido, diferente da proposta e da fala da Marina, no sentido de dizer que vem em cima, assim, verticalizar a corrupção. Porque lá na ponta, tá? A gente não consegue ver tudo. Mas se a gente cascateia a cultura, né, do combate à corrupção, a gente consegue ter, sim, muito mais efeito. E digo isso porque a gente tem vários setores que a gente não acessa na rotina, mas são setores que têm possibilidades, né, de vícios, de risco. Tudo isso é uma cultura que a gente está implantando, a gente avançou bastante, as pessoas hoje nos entendem melhor, porém, isso atrasa ou faz com que a gente entregue mais tardiamente as políticas públicas e a gestão, ou seja, quando a gente dá a ideia de estar burocratizando, dá a ideia da gente estar sendo mais duro, exigente, com exagero, porém, digo para vocês, sim, que é possível fazer uma gestão transparente, correta, honesta, enfrentando tudo isso. E óbvio que a gente precisa ter um ambiente seguro para isso. Eu tenho secretários e secretárias que têm esse perfil, eu tenho um procurador razoável, eu tenho um controlador que é o chato, e tem que ser o chato mesmo, mas é um cara mão de ferro. Então, o time hoje ecoa e cascateia isso dentro da gestão. Quero dizer para vocês, por favor, nos ajudem com material humano, com pessoas, se vocês puderem, né, investir em formação, e aí eu peço a Conrad Adenauer, que já tem uma performance disso há muitos anos, que a gente possa ter acesso não só a esses momentos aqui de conversa, mas como a gente agrega, né, ferramentas, instrumentos que melhorem as nossas performances em termos de projeto e capacidade técnica de operação. Porque muitas vezes fica lá no governo federal, pessoas estrelas, servidores muito inteligentes, muito capazes de fazer, com alta capacidade e alta performance, no governo do estado também, e os municípios ficam muito mais fragilizados. E é no município onde as pessoas moram. Então, eu faço esse apelo, faço apelo também para que vocês também enfrentem esse combate à corrupção em outros grandes partidos, ou no arco-íris todo, onde as mulheres estão inseridas, principalmente, porque muitas vezes a gente só discute corrupção quando a gente se interessa por apontar a corrupção. Então, que a gente faça uma análise equânime, obviamente, em todo o arco-íris partidário e de gênero, né, que a gente possa fazer, porque existem, sim, mulheres corruptas. Bezerros tem uma segunda prefeita, que sou eu, mas a primeira foi presa pela Polícia Federal. Existem, sim, ambientes onde as mulheres, obviamente, têm alta performance, mas tem lugares que não têm, então a gente não pode simplesmente ter uma visão caolha ou uma meia visão, né, sobre os processos. Então, é só um apelo e agradecer de novo a oportunidade. Espero que a gente possa não só trocar experiências, mas conhecer cases e aplicar cases de sucesso nos nossos governos. Bom, é isso, Mário. Se tiver mais alguma outra coisa que eu possa colaborar, estou aqui à disposição. Obrigada, Luciele. Acho que é muito legal ouvir a perspectiva da questão da equipe, né? Da gestão de recursos humanos também, que é intrínseca a uma gestão transparente e que quer implementar práticas de governo aberto, né? Se não tiver todo mundo alinhado, toda a equipe alinhada com essas práticas, a coisa não anda, né? Então, acho que tem esse elemento do compromisso político, né? E eu acho que é muito interessante essa questão dos ratinhos, que é simbólica, acho que cria uma marca, assim, né? Mas se a equipe não estiver alinhada, não estiver capacitada, a coisa não vai, né, conforme o gestor, a liderança quer. E eu queria aproveitar até essa fala para dizer que no dia 10 de dezembro, às 14h,
o Repúblicas vai promover um laboratório de soluções para os técnicos, para as equipes das prefeituras, justamente sobre práticas de governo aberto. Esse laboratório vai ser liderado pelo Instituto Governo Aberto, com assessoria da Travessia Políticas Públicas e Instituto Alziras. Então, já convido a todos que estão assistindo, todas e todos, e as prefeitas também compartilharem com as suas equipes esse momento, que é um momento de formação, ainda que muito breve, são 2 horas de laboratório, mas que adensa e aprofunda, né, o entendimento dessas práticas e a aplicação prática, né, do que é uma agenda de governo aberto, por onde a gente pode começar, os primeiros passos, né, então acho que pode ser um momento interessante para a gente fazer essa breve formação, e acho que como a Ania complementou, e depois a Ariane, se quiser complementar, né, a Fundação Konrad Adenauer também tem uma série de formações, publicações que versam sobre esse assunto, né, e que podem contribuir para que essa agenda chegue aí a mais servidores, a mais equipes dos municípios brasileiros. Bom, agora eu queria chamar a Gabriela Uchoa. Ela tem 10 anos de experiência como urbanista, trabalhando para cidades mais humanas, inteligentes e resilientes e sustentáveis, através de vários níveis governamentais. Atualmente, ela é diretora de cooperação da ONU Habitat, Governo do Brasil, para a implementação do Programa Resiliência Urbana do Brasil. E a Gabriela traz um pouco também da experiência dela na Prefeitura de Teresina. É isso, Gabriela? O tempo está com você agora. Tá no mudo, Gabriela. Também esqueci o mudo. Se eu puder compartilhar, não sei se eu consigo compartilhar, ou também eu posso falar também, não tem problema. Ok. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Porque para mim não aparece. Sim, estamos. Por alguma razão. Ok. Então, falar um pouquinho de como o governo aberto ele pode ser uma ferramenta de desenvolvimento local, inclusive sustentável. Primeiro de tudo, eu queria agradecer. A minha câmera também está. Ela tá dizendo que não pode porque eu estou compartilhando a tela. Que é uma pena. Bom, primeiro eu queria, né, agradecer essa oportunidade, fico muito feliz de ver um momento desse de gestoras mulheres, né, como a Marina disse, eu trabalhei durante um bom tempo da minha carreira no serviço municipal, tanto na Prefeitura de Recife como na Prefeitura de Teresina, e eu sei das dificuldades, né, do desafio que é ser municipalista e principalmente ser mulher nesse meio do quanto a gente é chamada de autoritária, intransigente, e por isso, para mim, assim, é mais que especial estar participando de uma sessão com mulheres prefeitas. Assim, me sinto muito honrada de compartilhar esse momento com vocês e dizer que eu tenho muita admiração pela missão que vocês escolheram. Ok, acho que agora aparece o vídeo, não sei. Então, para começar falando um pouquinho de governo aberto, né, dar uma parte conceitual, o governo aberto ele é um modelo de interação, né, sociopolítica, que é baseada nesse princípio da transparência, no engajamento cidadão, na responsabilidade, né, através da prestação de contas com responsabilidade, que pode ser impulsado por novas tecnologias, inovação, mas não obrigatoriamente. Muitas vezes a gente associa governo aberto à tecnologia, a novos aplicativos, a portais digitais, mas não necessariamente. Ele abarca métodos tradicionais também de inovação e de participação popular e constitui uma alternativa para a gestão política, bem como, né, para o avanço na modernização administrativa e na democracia. Então, o governo aberto ele é transparente, ele fornece informação, ele fornece, né, dados, mas não apenas sobre o orçamento, mas também dados sobre o desempenho das suas políticas públicas, né? Ele é responsável perante a sociedade também para responder às necessidades que pactuou com os cidadãos e também dar essa rastreabilidade da decisão pública, né? Permitir o escrutínio
social, o controle, e ele é muito importante, no caso, por exemplo, do que a prefeita de Bezerros falou, para ele funcionar como esse alerta para os ratinhos, né? Ele permite, muitas vezes, existe uma resistência com o mecanismo de governo aberto de se apontar falhas no governo, mas é muito importante ter esse escrutínio social para evitar esses ratinhos que muitas vezes a gestão de cima para baixo não consegue alcançar, né? Existe muitas dentro da complexidade da administração pública, existem muitos gargalos, e esses gargalos muitas vezes são ocultos, tanto na forma como são feitas as políticas, ou da forma que ela invisibiliza alguns grupos. Então, esse escrutínio contínuo da sociedade melhora a gestão pública, torna a gestão pública mais eficiente. Por isso que ele tem que ser também inclusivo e participativo, né, que permita aos cidadãos acompanhar a implementação dessas políticas públicas. Então, ele, por esse viés inclusivo que ele tem e participativo, ele não só é uma alternativa de inovação, mas ele também é um motor para a gente realizar as agendas de desenvolvimento, né, as agendas globais de desenvolvimento, como é a Agenda 2030, a nova agenda urbana, no nível local. E ele também traz um componente de inovação, né, que é onde é o lugar onde a administração pública se abre para os talentos, né, dos nossos cidadãos, né, onde as partes interessadas, os diversos atores, eles podem co-criar ideias para a gente ter uma gestão pública melhor. Então, tem que entender que ele vai além desse conceito de governo eletrônico, né? Ele, que teve, durante esse último ano da pandemia, a gente teve positivamente um crescimento muito forte, né, dos portais de prestação de serviços digitais, serviços públicos digitais, mas também ele tem um componente de criação de valor, né? Aproveita o conhecimento do cidadão, ele tem que, esses sistemas de serviços públicos, eles também têm que oferecer um espaço para que o cidadão entre no ciclo de políticas públicas e aproveite esse conhecimento. Então, o governo aberto, né, ele oferece essas ferramentas, ele oferece esse espaço para que os cidadãos sejam envolvidos em todo o ciclo das políticas públicas, né, que ele seja incorporado no desenho, então, nos mecanismos de formulação de políticas públicas. Os cidadãos têm que ter um espaço para co-criar junto com o governo, para aportar suas ideias, não só para validar, mas para aportar suas ideias e desenhar junto com o governo políticas mais eficientes. Também na implementação, através do monitoramento, através da própria participação, da incorporação também de entidades da sociedade civil na implementação dessas políticas públicas que tornam, né, que trazem mais luz e tornam mais saneados a implementação de políticas por parte do poder público e muitas vezes facilitados também quando o poder público incorpora entidades civis dentro da sua formulação e implementação, muitas vezes eles resolvem diversos custos de conflito que atrasam muito a implementação dos projetos públicos. Então, é uma forma também de facilitar a implementação e que tenha mecanismos onde ele possa monitorar e avaliar e também dar o seu feedback. Muitas vezes se utiliza a participação popular muito relacionada ao feedback das políticas públicas, mas é interessante que a gente tenha esse envolvimento completo do cidadão no ciclo de políticas públicas, para que a gente tenha, assim, as instituições, uma democracia também mais forte, né? E isso é difícil, porque a gente tem um sistema na gestão muito fechado, né? E muitas vezes os servidores públicos, eu digo isso como servidora pública por muitos anos e como secretária também para a Agenda 2030, é muito difícil a gente quebrar a nossa forma de trabalhar para um modelo mais aberto, que a gente assume muitos riscos no meio desse processo. Provoca, né, muitos questionamentos e até questionamentos de valores, e ele vai mudar alguns princípios dentro das prioridades e do desempenho, mas de forma positiva. Então, muitas vezes, o começo, que pode ser algo muito diferente ou muito... que envolve muitos riscos para a administração, no final, a experiência que a gente teve foi majoritariamente positiva, né, porque facilitou muito dos processos e reduziu muitos custos de conflitos dentro da prefeitura.
Vou dar um exemplo, por exemplo, em diversos projetos que a gente tinha, projetos mais de infraestrutura, e às vezes projetos que envolviam questões específicas, por exemplo, de determinado grupo, segmento da população, ou, por exemplo, temas sensíveis como patrimônio histórico, a gente sempre incorporava, tanto nas licitações de projeto, como nas licitações de obra, que o grupo que faria a fiscalização dos contratos, né, ou seja, autorizaria os produtos, autorizaria o pagamento dos projetos executados, teria, sim, representantes da sociedade civil, né, da sociedade civil organizada. E isso deu muito mais transparência no processo, trouxe produtos muito melhores e facilitou muito a implementação, porque a gente tinha aliado, por exemplo, um representante da sociedade civil, o IFAM, o Ministério Público, dentro de um conjunto que aprovava um projeto que iria ser elaborado. O projeto saía muito mais completo e a implementação dele não sofria sobressaltos, como muitas vezes em outros projetos que a gente não tinha essa abordagem, acontecia. E outro ponto, né, é que a gente também chega nessa agenda de governo aberto dentro, como uma forma de sanar diversos problemas atuais que a gente tem, né? A gente não pode fechar os olhos a uma crise, né, do sistema político agora no século XXI, que ele está causando uma erosão da legitimidade dos governos. Então, é preciso realmente a gente mudar para a gente construir, né, instituições mais fortes. É preciso ter atenção que isso vem no processo de crise política, né, não só as novas gerações, mas todas as gerações não se identificam mais, não se sentem representadas pela forma, né, pelo modelo político atual. A gente tem muito custo de conflito no desenho e na implementação de políticas públicas, a gente tem processos administrativos extremamente ineficientes e um desafio enorme de monitoramento. Então, se eu perguntar para qualquer prefeita se ela tem indicadores, se ela tem dados dos processos administrativos da prefeitura para poder monitorar, esses dados muitas vezes são ausentes. Então, como que a gente monitora a eficiência desses processos e sabe o que está acontecendo? Isso já está completamente atrasado com qualquer modelo de gestão. E para visibilizar os gargalos ocultos, né, dentro das políticas públicas, e esses gargalos ocultos muitas vezes estão representados em minorias ou grupos de vulnerabilidade que não estão incluídos nos processos de políticas públicas. E as cidades e os governos locais, ele é o espaço natural, né, para a gente avançar na agenda de governo aberto, porque, como disse a Marina, ele é o nível de governo mais próximo das pessoas, ele tem um conhecimento mais sensível, né, dos territórios, das comunidades, então é o nível que está mais bem posicionado para a gente vincular a nossa meta de desenvolvimento com a comunidade, né? Então, o governo local, muitas vezes, né, é o único ponto de acesso que a pessoa tem ao governo, né, à administração pública. E aí também o governo local, além de ser essa conexão direta, ele é uma ponte, né, das estratégias nacionais, de estratégias globais, como as agendas globais de desenvolvimento, com a realidade local e com os cidadãos. Então, também é no governo municipal que a gente vê um impacto mais direto, né, que tem maior visibilidade, que é mais fácil de avaliar, que é mais fácil de implementar do que outros níveis de governo. E tem vários estudos, né, inclusive um estudo recente da OSDE, que diz que a participação dos cidadãos ela é muito mais expressiva e muito mais significativa no nível local, e isso realmente contribui para um uso melhor direcionado, né, dos recursos que a gente tem e que já são muito escassos, né, para a melhoria da percepção de corrupção e para a prestação e a concepção dos serviços públicos. Então, a cidade ele é o melhor laboratório que a gente tem para promover inovação, governo aberto, trabalho, né, colaborativo entre governo e cidadão, e é o espaço que a gente tem o maior potencial para renovar a confiança entre sociedade e poder público, melhorar a qualidade da democracia, que isso é um chamado urgente do século XXI, né, onde a gente tem essa crise de representatividade. Então, a gente chega no século XXI com um desafio duplo. Primeiro, é sanar o déficit estrutural do século passado, né, que foi resultado principalmente no Brasil, dessa urbanização precária, urbanização muito rápida, mas também excludente, que a gente precisa ainda universalizar o saneamento básico, o déficit habitacional, a educação pública de qualidade, e
A gente chega no século XXI sem ter ainda o básico, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se ajustar em tempo recorde aos desafios emergentes do futuro, né? Como a própria crise do sistema político, a transição digital, a própria cisão digital, que é essa disparidade, essa desigualdade entre as pessoas que têm acesso aos meios de tecnologia, informação e comunicação e as que não têm, a adaptação às mudanças climáticas, por exemplo. Então, não adianta mais a gente ficar só correndo atrás do básico sem se abrir para a necessidade dessas soluções integradas, as necessidades, né, fazer uma política que seja transversal a essas duas agendas, a agenda do século passado e a agenda desse novo século. Então, a gente precisa de solução integrada que entenda a complexidade do desafio, reconstrua a confiança ao mesmo tempo, né? Entende a complexidade, reconstrui a confiança na democracia, melhora a eficiência, moderniza a administração pública na forma como ela resolve os problemas que a gente tem ainda básicos de saneamento, educação, saúde, redução da pobreza e da desigualdade. Então, o Governo Aberto, ela é uma plataforma para alcançar essas agendas, né, de desenvolvimento no nível municipal, porque a transparência, ela promove uma maior eficiência, né, o compartilhamento de informação, ele também compartilha responsabilidades, mas também, assim, quando a gente compartilha informação entre os diversos setores do governo, a gente facilita o trabalho da administração, a gente gera economia, né? A gente reduz a duplicação de trabalhos. Quando a gente presta conta, né, e favorece o monitoramento do desempenho, né, por parte dos cidadãos, a gente ajuda os gestores a melhorar o funcionamento dos órgãos municipais, e para o gestor público isso acelera também o cumprimento das metas, né? E a participação da sociedade, como eu disse, também reduz o custo de conflito e ele facilita no longo prazo a implementação de diversos projetos. Além disso, já é comprovado também que a transparência, o compartilhamento de informação pública, ele promove o crescimento econômico, ele aumenta a confiança não só da sociedade, mas também do setor privado para investir, ele ajuda também o surgimento de novos pequenos negócios, né? Ele facilita o trabalho, o surgimento dos microempreendedores, que, mais uma vez, alimenta, né, esse ecossistema com mais dados abertos, com mais informação disponível, e vai criando gradativamente mais oportunidades econômicas e promove mais inovação. Então, tudo isso contribui para uma estratégia, né, de coesão social, de compromisso cívico, de confiança, de prestação de serviço público mais transparente, mas também de prestação de serviços, em geral, mais eficiente. Então, o governo, ele é né, como eu disse, ele funciona como essa plataforma para alcançar essas agendas globais de desenvolvimento em nível municipal, né? Quando eu falo agendas globais, eu falo basicamente da Agenda 2030 para o desenvolvimento, que no Brasil ela se traduz, não no Brasil, né, mas todo mundo, ela está esmiuçada nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é o ODS, no Acordo de Paris para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas e a nova agenda urbana, né? E todas essas agendas, elas reconhecem, né, que o desenvolvimento sustentável ele é impossível de ser alcançado sem essa liderança local, a liderança, né, principalmente dos gestores públicos. Então, precisa de muita vontade política também para a gente co-criar em cidades, co-criar em territórios e comunidades, né, para a gente explorar a solução conjunta em nível local, mas ele é necessário se a gente quiser alcançar esses desafios, esses objetivos globais no nível local. Então, é preciso que com o governo aberto a gente tenha uma abordagem mais inclusiva e, com isso, a gente tem soluções mais completas, né, para a destinação do recurso. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente tem no governo local um conjunto de recursos muito escasso. E aí, muitas vezes, quando a gente tem uma abordagem muito técnica ou muito preocupada com o ciclo econômico ou apenas o ambiental e não tem uma abordagem mais inclusiva, que tenha soluções mais completas, muitas vezes a gente está estragando o recurso, porque o mesmo recurso poderia ser utilizado de uma forma mais completa em uma ação que endereça problemas de várias áreas, a gente está resolvendo uma solução específica. Né? E quando você tem uma abordagem mais inclusiva, você consegue trazer essas diferentes visões
para aproveitar melhor o recurso. Da mesma forma, a gente consegue ter soluções mais inovadoras e reduzir custos a curto prazo, ganhar confiança e legitimidade com a população e ter os mecanismos de monitoramento, avaliação e coordenação mais próxima entre os governos, né, os cidadãos e as partes interessadas. Então, essas iniciativas de governo aberto, para a gente implementar as nossas políticas, as nossas metas de desenvolvimento, a gente tem que ter monitoramento, avaliação, relatório, e essas iniciativas de governo aberto, elas podem ser uma ótima estratégia para criar sistemas de dados, né, transparentes e que se consiga mais eficientemente monitorar esses dados, essas metas. Então, é importante na política de desenvolvimento e na política de governo aberto entender, né, que ela não deve deixar ninguém para trás, entender a cidade a partir de uma perspectiva humana, né? Como eu disse, muitas vezes a gente se concentra nas ferramentas de governo aberto como um fim em si mesmo, mas a gente tem que entender que essa é uma ferramenta para uma finalidade, e a finalidade dela deve ser o desenvolvimento humano integrado e sustentável, né? Quando a gente fala não deixar ninguém para trás, a gente está falando de acabar realmente com a pobreza extrema, né? Em todas as suas formas, e também reduzir as desigualdades tanto entre indivíduos e dentro de grupos também, né? Que a gente tem que entender os grupos e os subgrupos, né? Das pessoas em situações vulneráveis, colocando a pobreza também no centro dessa análise, para a gente formular política que vai reduzir ou evitar que tenha uma exacerbação de desigualdade. Então, o elemento-chave para isso é a gente priorizar e acelerar ações dentro do governo que elas tenham como foco as pessoas mais pobres e mais marginalizadas, né? Se a gente implementar políticas, primeiro para aqueles que estão numa situação, né, circunstancialmente melhor, e depois a gente for implementar para aqueles que estão em piores situações, é mais provável, né, que a gente vá exacerbar. Só que muitas vezes a gente não consegue perceber onde estão as desigualdades, e para isso, qualquer ferramenta de governo aberto, ela tem que entender os viés que qualquer política tem dentro dela. Então, quando a gente fala, né, que é necessário entender a cidade a partir de uma perspectiva humana, a gente tem que considerar, né, as necessidades humanas do lado desses imperativos econômicos, técnicos, ambiental, como um foco comum, né, na política da cidade, também nos arranjos que a gente faz de governança, de diálogo e de participação. Então, para isso, a gente precisa de uma abordagem que seja baseada nos direitos humanos, né, e essa abordagem, ela entende que o processo de urbanização ele deve aderir aos princípios, né, dos direitos humanos, de igualdade e não discriminação, né, de inclusão e participação, da responsabilidade do Estado e da manutenção de um Estado de direito. Então, apesar, muitas vezes, da gente ela deve entender que todos integralmente cidadãos devem ter acesso aos seus direitos básicos, né, e muitas vezes, né, por mais que a gente possa achar, por exemplo, que a gente está fazendo um projeto de mobilidade, que a gente está fazendo a construção, a melhoria, né, habitacional, a gente está, logicamente, reduzindo essas desigualdades. Mas é preciso a gente ter um olhar muito atento, porque muitas vezes a gente tem desigualdades, né, que estão subjacentes, que estão escondidas. Por exemplo, durante o tempo eu trabalhei na parte de mobilidade urbana, e nessa revisão dos dados de mobilidade urbana, a gente tem que, muitas vezes, as cidades, os nossos planos, por mais que eles estejam trabalhando, a gente está fazendo uma política para melhorar a mobilidade, muitas vezes a equipe que compõe a equipe técnica é composta majoritariamente de homens, e muitas vezes os dados são analisados à luz de uma mobilidade predominantemente masculina, né? E o mais comum é a gente crescer dentro, né, dessa área, entendendo que o objetivo da mobilidade, por exemplo, é o deslocamento casa-trabalho, 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 e a grande maioria das cidades brasileiras foram planejadas, e todos os planos diretores das décadas atrás foram planejadas para a mobilidade casa-trabalho. E quando a gente desagrega os dados da mobilidade para entender os dados das mulheres, a gente vê que a mulher não faz deslocamento casa-trabalho, a mulher faz deslocamento casa, creche, trabalho, posto de saúde, trabalho, creche, casa da mãe. Então, a mobilidade urbana, as linhas de ônibus, a locomoção
não está, ou a forma de tarifa não está planejada para o deslocamento que metade da população está fazendo. Então, os projetos, eles nunca são neutros na forma como eles são projetados ou no impacto social que eles têm, né? Porque eles vão refletir os valores, as prioridades das pessoas que estão fazendo a organização desse projeto, o desenvolvimento desse projeto. Então, se a gente presume que todos eles são neutros, né, que todas as nossas iniciativas do governo são neutros, a gente não consegue atender a algumas necessidades específicas, né, de alguns grupos de gênero, de raça, de idade, as limitações também que ele enfrenta. E aí essas preocupações são negligenciadas com o potencial da gente aumentar as desigualdades já existentes. Então, é fundamental identificar e dar transparência de qualquer fator impeditivo para que todo e qualquer cidadão tenha o seu direito efetivado. Isso é uma abordagem, né, de direitos humanos, seja por barreiras associadas a quem tem esse direito, como as barreiras também aos portadores, ou seja, a gente tem que entender quais são as dificuldades, tanto relacionadas às pessoas que não conseguem acessar o direito, como também, no nosso caso, as prefeituras que não conseguem conceder esse direito, né? E aí essa identificação passa muito por a gente incluir essas pessoas e também ter um escrutínio maior nos dados que isso representa, né? Para entender, por exemplo, eu vou dar um exemplo, quando a gente tem uma política de saneamento, né, muitas vezes a gente está sempre reverberando os dados da cobertura do sistema. Então, por exemplo, Teresina tem muitas, né, que foi a cidade das cidades que eu trabalhei, subiu de 6% para 30 e tantos por cento. Ótimo, mas onde foi que subiu? Para que população subiu? Foi a população que já tinha acesso a modos alternativos de saneamento, que não conseguiu, que conseguiu se integrar, e as que não tinham, que conseguiram se integrar, porque isso exacerba desigualdades. Então, a gente pode ter uma população que já tinha meios em loco de saneamento que lhe promoviam um saneamento seguro, que agora tem uma rede de saneamento, enquanto isso a gente continua com populações que não têm o básico do saneamento seguro e continuam também sem esse serviço. Então, eu aumentei desigualdades. Ou um outro exemplo é quando a gente faz políticas de saneamento, ou seja, a gente constrói uma rede de esgoto na cidade, numa região da cidade, que é uma região de vulnerabilidade, e a gente não entende as barreiras associadas a essas pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo também, foi construída toda uma rede de esgotamento sanitário e que não aumentou o número de residências que estavam efetivamente conectadas à rede sanitária. E isso não aumentou porque as pessoas que eram moradoras dessa região, elas não têm a capacidade financeira de conectar o seu esgoto, de fazer a conexão do esgoto à rede, porque isso demanda um custo, né, que eu tenho que quebrar uma parte da casa, contratar uma pessoa, fazer a ligação da rede de esgoto. Então, existia um custo impeditivo que essas pessoas acessassem esse direito. Então, não necessariamente a oferta de um serviço significa o acesso a esse serviço. E desagregar a informação entre cobertura e acesso é fundamental para a gente entender se os direitos estão sendo efetivos. Uma outra... Gabriela, só para avisar que seu tempo está quase terminando. Tá certo. Não, eu também estou quase terminando. Bom... E isso também é importante entender as barreiras associadas a quem tem a obrigatoriedade de prestar informação. É entender se as cidades, elas têm as capacidades de fazer isso, as capacidades financeiras, os contextos, as estruturas normativas para ofertar um serviço, né? E identificar esses gargalos ocultos, observar a participação, a desagregação dada por um grupo, um subgrupo, distribuição socioespacial e eixos transversais. Por exemplo, eu posso ter um orçamento participativo, mas no meu orçamento participativo eu tenho uma boa distribuição espacial em todas as áreas da cidade, mas eu tenho só homens como representantes das lideranças comunitárias tomando as decisões. Então, é importante observar esses gargalos ocultos dentro do nosso mecanismo de participação e também de transparência. E, como recomendações para essa implementação, fortalecer primeiro a capacidade do governo sobre essas questões relacionadas à transparência, à
prestação de contas, a participação e a inovação, né, principalmente através dessa formação né, de servidores, a criar as capacidades internas. A gente, os servidores, eles precisam não só estar capacitados, mas eles também precisam estar, né, conscientes dos benefícios oferecidos de uma estratégia de governo aberto e como isso pode afetar positivamente o trabalho, mas também as cidades também, elas têm que ter competência, né, conseguir desenvolver competência interna para a utilização de tecnologias da informação, criar uma equipe dedicada para uma estratégia como essa. É preciso institucionalizar o apoio, né, fazer as reformas regulatórias e criar um ambiente favorável para a transparência, né, instituir os canais de engajamento, interação de sinergia com a sociedade, né, e além do portal da transparência e do portal de dados abertos, mas também ter canais que facilitem a informação, né, que processem os dados, que você tenha uma melhor visualização, que você tenha uma história, que as pessoas possam criar histórias com esses dados, que tenham canais que você possa reportar alguma irregularidade, que você possa reportar algum mecanismo de corrupção, de votação, de discussão ou de contato direto com os gestores, né, que você possa escrever e ela fornecer respostas, ou que seja um canal de monitoramento de metas da administração, promover o uso de dados abertos com recursos-chave de transparência, responsabilidade, governança, mas também de melhor eficiência da administração, e o que vocês estão fazendo aqui também, que é construir, unir, apoiar a rede, espaço, para que as prefeituras, as organizações também compartilhem, possam aprender sobre avanço em transparência e governo aberto. Perdão que eu falo muito, acabo perdendo um pouco a noção da hora, mas eu espero que tenha sido útil para vocês e eu fico mais disponível para qualquer outra pergunta. Obrigada, Gabriela. Super obrigada pela sua fala. Acho que ela traduz muito do que a gente estava ouvindo anteriormente na experiência prática das prefeitas, né? Eu gostei muito dessas últimas recomendações. Acho que são medidas simples, né? Porém desafiadoras de serem aplicadas, mas que exige, o compromisso político e uma equipe que esteja orientada para a implementação dessas medidas. E aproveitar para dizer que no G-Públicas, quando a gente lançou em agosto, mais ou menos, desse ano, a gente abriu para as inscrições, né, e a gente apresentou já os 3 ciclos de formação e a gente perguntava para as pessoas quais ciclos elas pretendiam participar. E o ciclo que teve mais procura, né, que teve mais interesse, foi esse ciclo sobre transparência e governo aberto, que demonstra que há na administração pública, né, na gestão local, especialmente, um interesse pelo tema, né, um desejo de conhecer mais, de entender como é que é possível promover essas práticas, implementando elas no dia a dia, apesar do desafio que como a gente ouviu a prefeita Marina, a prefeita Luciele, das limitações todas, né, de orçamento, de recursos para trabalhar agendas, né, outras nas prefeituras que não sejam aquelas que já estão com recurso designado. Então, acho que tem esses desafios aí de formação, né, de capacitação da equipe, e é muito interessante ouvir o seu relato e a sua experiência em relação a isso. Bom, agora eu vou chamar a última palestrante do nosso ciclo de formação, Amanda Faria Lima, que é cofundadora do Instituto Governo Aberto. Ela é especialista em gestão pública e bacharel em relações internacionais. Amanda, está com você agora. A gente queria ouvir um pouquinho da tua experiência, da tua prática também na agenda de governo aberto. Perfeito. Muito obrigada, Marina. Bom, queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, cumprimentar as prefeitas, né, Marina, Luciene, que falaram antes, cumprimentar a Gabriela também. É muito legal reencontrar e ouvir, sempre muito rico ouvir essas experiências e também a experiência das prefeitas, né? Cumprimentar o Alziras, o Travessias, a Fundação Konrad Adenauer, né, pela oportunidade de estar aqui nesse evento, poder falar um pouquinho de governo aberto. Eu vou, antes de compartilhar minha apresentação, vou me apresentar, né, também. Eu tenho uma experiência na gestão pública municipal com governo aberto, foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, né? Então, foi na Prefeitura de São Paulo,
quando a gente começou, eu participei do processo de criação do primeiro plano de ação de governo aberto da Prefeitura de São Paulo, que foi uma ação pioneira da Open Government Partnership, que é uma iniciativa internacional, é a Aliança Internacional pelo Governo Aberto. Antes eles só faziam planos de ação com governos federais, né, nacionais, e aí eles fizeram alguns pilotos em governos municipais e locais pelo mundo. E no Brasil, São Paulo foi o primeiro. Então, eu tive a oportunidade de participar dessa agenda muito inovadora, num governo... São Paulo, né, a gente brincava quando estava na prefeitura, que é o mundo, né? Então, é diferente a realidade de uma cidade igual São Paulo, como uma de cidades médias ou pequenas. Mas, mesmo assim, e aí eu concordo muito com o que a Luciene, a Marina, a Gabriela, até a Marina do Alziras trouxe também, que é no governo local, é no município que a política pública acontece. É ali que as pessoas moram, né? Não sei, tem uma frase famosa, né? Não sei de quem é que fala. As pessoas não moram no estado, nem no governo federal, as pessoas moram na cidade. Então, é ali que elas que elas recebem o serviço público, é ali que elas têm as suas questões, e da prefeitura, né, da prefeita, para quem eles vão recorrer, quando eles têm alguma questão, algum problema. Então, essa proximidade com a população traz desafios, mas também cria oportunidades muito ricas para o governo aberto quando a gente está olhando para os governos locais, porque é uma oportunidade de fazer a transformação. Então, com essa pequena abertura, vou aqui compartilhar minha apresentação. Vamos ver se eu consigo. Acho que está no modo apresentação. Então, governo aberto, transformando a relação entre Estado e sociedade. Eu estou aqui representando o Instituto de Governo Aberto, que é uma organização que trabalha para fortalecer a relação entre o poder público e a sociedade, olhando para que as políticas públicas elas sejam mais justas, inclusivas e igualitárias. Isso é muito importante, não sei se vocês estão vendo aqui, essa é a missão do IGA, né, o Instituto de Governo Aberto. A gente não fala de governo aberto, mas por quê? Né? Uma organização de governo aberto que não tem nem na sua missão a palavra governo aberto, é porque a gente entende que governo aberto é um caminho pelo qual os governos têm que passar para mudar a sua relação. O governo aberto não é um fim em si mesmo. E aí eu acho isso muito legal, né, nas falas anteriores, ter um portal de transparência, fazer uma audiência pública, em si, não é o resultado que a gente quer chegar. A gente quer melhorar o serviço público, a gente quer criar maior confiança. Então, o governo aberto, ele é um caminho. E aí, é esse caminho, quero falar um pouquinho hoje, também compartilhar algumas experiências e aprendizados que a gente teve ao longo desses anos trabalhando. Então, Perdão. O governo aberto é um caminho para mudar essa relação entre a sociedade e o poder público, de um modo que o resultado final sejam políticas públicas que olhem para as pessoas, que olhem para as suas particularidades e singularidades, respeite as suas diferenças e, ao mesmo tempo, ataque, né, resolva as desigualdades. Então, isso é o objetivo do governo aberto. E como que a gente acredita que essa relação pode ser fortalecida? Por meio da participação social, da inovação, da prestação de contas e da transparência. Amanda, só um minutinho. Obrigada, gente, desculpa. Então, aqui também está a missão do IGA, que estava falando antes, mas depois também compartilho esse material com vocês, então sem nenhum problema. E aí a gente vem com a pergunta, governo aberto para quê? A gente tem muitas questões, a gente está vivendo, tentando sair de uma pandemia que mudou a forma como a gente se relaciona, como a economia está, a gente tem, assim, impactos na vida das pessoas. No Brasil, a gente perdeu mais de 600 mil pessoas,
famílias, a gente tem a piora da pobreza, desemprego. Então, assim, eu vou falar de governo aberto, a gente tem questões muito mais importantes. E sim, a gente tem que falar de saneamento básico, a gente tem que falar de mudanças climáticas, a gente tem que falar de desemprego, a gente tem que falar de saúde pública, a gente tem que falar de educação. Então, vou falar de governo aberto? Sim, porque governo aberto, ele é um caminho para aprimorar todas essas políticas. Ele é uma nova forma de ver a gestão pública. Então, quando a gente fala de governo aberto, é para pensar no aprimoramento da confiança entre no governo e na política. Então, a gente tem uma crise, né, de desconfiança, as pessoas não confiam mais no poder público, elas não confiam mais nas políticas públicas, então a gente precisa voltar a fortalecer essa relação, não sei se voltar ou construir, né, a gente pode, é uma discussão interessante, mas a gente precisa caminhar no sentido de aprimorar essa confiança. As pessoas precisam confiar no governo, elas precisam confiar nas políticas públicas, e aí a gente também só vai conseguir isso se a gente mudar a forma que a gente faz a gestão pública. Governo aberto também para representatividade na política e nas instituições. Então, as pessoas olham para quem está ocupando, né, os cargos políticos, quem está nas instituições, e não se vê representadas, né? Então, acho que isso é muito rico também estar nesse espaço que a gente está falando para prefeitas. Então, mulheres, né? A maior parte da população são mulheres que entendem as dificuldades, as especificidades que é ser mulher no Brasil e o que isso demanda também de maior atenção e também um olhar específico. O governo aberto também para combater a corrupção e melhorar o uso dos recursos públicos. Então, acho que a prefeita Luciene trouxe muito essa questão da integridade, que é muito rico. Eu não sei se temos mais corrupção agora, talvez estamos olhando mais para isso, acho que sempre teve. Mas quando você tem um governo que é íntegro, que presta contas, que é transparente, que promove a participação social, ele está aberto para as pessoas irem criticar, ele está aberto para as pessoas irem construir junto. Então, você reduz os espaços para os atos ilícitos, para a corrupção. Então, isso também um governo aberto para isso. E também até para a melhoria do uso do recurso público, né? E aí, não estou nem falando do gasto de má fé, mas a gente tem gastos do recurso público ineficientes, então a gente tem que pensar também com quem recebe a política pública, o que é importante, o que é prioridade, qual que é o problema. Então, também a gente pensar na eficiência do investimento público. Também tem uma dimensão do próprio servidor público, a gente tem a possibilidade de motivar essas pessoas, né? Então, e essas pessoas, eu já fui, né, servidora pública, tenho muito carinho para essa época da minha vida e muito respeito pelas pessoas que fazem, pensam, executam, avaliam as políticas públicas, porque elas estão transformando a vida das pessoas, então a gente tem que valorizar o servidor público também. O governo aberto abre essa possibilidade, quando a gente fala de participação, é a participação social, mas a participação social ela também é uma oportunidade de rever os processos internos, rever o que pode ser melhorado. Então, como que a gente valoriza também as pessoas engajadas? Como que a gente valoriza o servidor público no seu trabalho? Como a gente dá publicidade que está sendo feito? Isso é importante, isso é uma oportunidade de melhorar. E também a efetividade das políticas públicas. A gente está chegando nos resultados das políticas públicas? A gente pode estar gastando menos, a gente pode estar fazendo certinho do planejamento, mas a gente está causando o impacto que a gente quer? Está sendo efetivo? Então, é importante também, quando a gente abre espaços de participação social, dá transparência, presta contas, a gente também recebe o retorno de falar, olha, isso está sendo efetivo ou isso não, a gente precisa mudar a rota para a gente chegar no objetivo que a gente quer. Então, o governo aberto, ele possibilita tudo isso. Aqui, a Gabriela também já falou super bem, então nem vou me deter muito, mas a gente coloca, né, tem várias definições de governo aberto, e até coloquei aqui a carinha de algumas organizações que definem o que é governo aberto, então a gente não tem uma definição cravada específica do que é governo aberto, mas a gente tem alguns temas a que se relaciona a governo aberto. Então,
Só voltando aqui, governo aberto gira em torno dessas 4 dimensões, são participação social, prestação de contas, transparência e inovação. E aí, aqui, inovação, eu queria destacar, a gente fala, às vezes, inovação vem direto a tecnologia, soluções tecnológicas, e às vezes está fora da nossa realidade. Não é fácil criar aplicativo para qualquer coisa, às vezes a gente, né, temos limitações de recursos humanos internos, limitações de recursos financeiros para fazer os investimentos, mas às vezes esse tipo de inovação tecnológica não é a solução, pode ser a solução. Então, a dimensão da inovação ela é transversal, então ela serve para apoiar a participação, a prestação de contas, a transparência, mas a gente tem que pensar a inovação também no sentido, eu gosto muito dessa definição, que é procurar soluções novas para problemas antigos. Então, inovar não é necessário, não passa necessariamente pela tecnologia, pode passar, e sempre será bem-vinda, mas inovar é a gente procurar uma forma nova de resolver um problema antigo. Então, essa é a dimensão transversal da inovação que sustenta, né, que atravessa as outras dimensões do governo aberto. E o governo aberto está associado com o quê? E aqui eu queria destacar esses pontos, né? Essas várias definições de governo aberto são associadas com alguns conceitos comuns que aparecem nessas várias. E aí eu acho que é muito rico o que as prefeitas trouxeram, a Gabriela trouxe, está tudo aqui. Então, quando a gente pensa em transparência, a gente está pensando nos portais, mas também a gente está pensando em como que a informação está sendo gerenciada interna. Então, a gente fala de abertura de dados, a gente tem que ter um gerenciamento interno, uma gestão interna da informação. Quem está produzindo informação, como está sendo armazenada, o que está sendo produzido. E aí eu queria destacar muito a dimensão da participação cidadã. Na abertura, a Marina falou, o Brasil tem uma tradição muito forte de participação cidadã e muito antes de falar o conceito de governo aberto. Sim, isso é muito rico. Então, o que eu queria destacar é que governo aberto não é uma grande inovação. A inovação dele está em articular esses conceitos, mas já se faz governo aberto faz tempo. E o que muitos municípios, vocês que estão nos acompanhando aqui, fazem é governo aberto. Então, quando vocês estão dando publicidade para as ações que vocês estão fazendo, quando vocês estão chamando as pessoas, não só para prestar contas, mas para colaborar, para construir junto, dividindo responsabilidades, quando a gente abre os dados, quando a gente pensa em novas soluções, né? Então, acho que a pandemia, por exemplo, ela trouxe essa demanda urgente da gente pensar em novas soluções. Então, quando a prefeita fala, poxa, a gente criou um WhatsApp para tirar dúvidas rápidas. Isso é muito legal, isso aproxima as pessoas. Então, e foi uma inovação, né? Precisava de uma solução. Então, eu queria falar assim, vocês já estão fazendo o governo aberto, né? Não vai ser uma coisa, putz, agora eu preciso começar a fazer o governo aberto. Não. A ideia do governo aberto, você não tem que fazer governo aberto. O governo aberto ele tem que ser um norte, ele tem que ser um valor que tem que estar em tudo, todas as políticas públicas. Então, se eu vou fazer um processo de planejamento anual, né? Então, vamos fazer a LOA. A gente vai pensar como que a gente vai gastar. É super importante isso. Como que a gente vai gastar o dinheiro, né? E quais são as áreas prioritárias? O que precisa ser feito? O que a gente tem de risco para o ano que vem? Poxa, a pandemia vai piorar? Será que a gente precisa investir mais? E as escolas? Como está a educação? O governo aberto, ele entra como um processo transversal. Então, como que eu faço esse processo de pensar a alocação dos recursos de uma forma que ele seja participativo, de uma forma que eu estou informando os gastos, né? Quanto de recurso a gente tem, onde vai ser gasto, e estou chamando as pessoas para tomar decisões comigo também. Então, foi falado do orçamento participativo. Você está falando para as pessoas, temos esses recursos, essas prioridades, como que a gente vai gastar? Temos esses problemas, essas demandas, onde que a gente vai alocar? O que é a prioridade? Então, quando a gente está chamando as pessoas para construir junto, a gente está fazendo um governo aberto. E a gente está falando de um processo de planejamento
né, orçamentário, então não é uma política específica, a gente tem que tem-se políticas de governo aberto, mas também a gente tem que pensar em políticas públicas abertas. E aí, a Marina até comentou, né, do laboratório que a gente vai fazer na sexta-feira, a gente vai falar de como que as políticas públicas a gente pode abrir elas, coisas que já são feitas, como que a gente pode fortalecer por meio da transparência, da participação, da prestação de contas. Então, isso é o governo aberto como uma nova forma da gente pensar. E aqui eu já falei, né? Qual que é a inovação? É essa integração. Então, não é só publicar o dado que eu estou promovendo a abertura. A gente tem que pensar, então, como que as pessoas podem participar, seja escolhendo quais informações elas acham que são prioritárias para estar divulgadas. Quando a gente coloca um dado em formato aberto, ele pode ser reutilizado. Então, a gente tem que pensar na articulação dessas 4 dimensões quando a gente está pensando em abertura. É uma nova forma de pensar a gestão pública, então não é um fim em si mesmo, e é uma agenda transversal, que a gente pode olhar para os processos e para as políticas públicas. Então, aqui né, uma arquitetura para novas relações, a gente está pensando em novas formas de se relacionar com a sociedade, com o cidadão, com a cidadã. É uma agenda que foca nas pessoas também. Então, eu acho que isso é muito importante quando a gente está falando das desigualdades, a gente está falando como que a gente vai se relacionar com o cidadão e colocar as demandas, os problemas, as prioridades no foco. O foco são as pessoas. E também é uma agenda que gera confiança, inclusive para os servidores públicos, né? Quando o trabalho está sendo divulgado, está sendo reconhecido, as pessoas entendem o que o servidor público está fazendo, também tem maior confiança no que o servidor público faz, né? Na construção das políticas públicas. Aqui coloquei um destaque, né? Governo aberto local. Qual a especificidade? Porque às vezes quando a gente fala de governo aberto, poxa, governo nacional, outra realidade. Mas a gente tem, a literatura traz isso, o maior potencial dessa agenda nos municípios, nos governos locais, que são os municípios que têm maior proximidade com a demanda dos cidadãos, maior proximidade com os cidadãos. Então, eles, além disso, e aí no caso latino-americano, né, também tem maior experiência com estratégias de participação social. Então, quando a gente fala do SUS, por exemplo, a gente tem os conselhos gestores. Quando a gente fala de educação, a gente tem os conselhos das escolas. Isso tudo acontece no município. Então, os governos locais já têm experiência com participação social. E o caso latino-americano também, dos governos locais possuem maior autonomia administrativa e financeira, aqui principalmente aqui no Brasil. E aí eu queria só para finalizar e chegando concluindo, uma pergunta muito importante é: governo aberto para quem? Porque às vezes a gente tem que pensar, às vezes não, a gente tem que pensar o Brasil, né, no nosso contexto, é um país muito desigual e a gente tem diversos níveis de desigualdades. Então, a gente pode falar de desigualdades regionais, a gente pode falar de desigualdades raciais, a gente pode falar de desigualdades de gênero. Então, quando a gente vai pensar no governo aberto, a gente tem que pensar em como incluir também essa dimensão das desigualdades. E a importância de colocar as dimensões de raça e gênero quando a gente vai pensar no desenvolvimento de políticas de abertura. Então, eu coloquei até um relatório que é o governo aberto feminista, né? Infelizmente, não tem tradução para português esse relatório. Mas ele olhou casos, né? Fez um estudo de casos de compromissos de governo aberto na América Latina, na África e na Ásia. Se eu não me engano, são 9 países. E pensando assim, como que essa agenda, né? Como a dimensão de gênero é incluída nos planos de governo aberto. E aí tem dois resultados, né? Primeiro, da inclusão do tema gênero nas políticas públicas, então, né, nos compromissos de governo aberto, então fazer compromissos voltados para políticas de gênero eram muito poucos, mas também a necessidade de você incluir esses grupos na formulação, no processo. E para incluí-los no processo, é necessário pensar em ações específicas. Então, quando a gente pensa, já tem estudos falando das barreiras da participação feminina.
tanto na política quanto nos processos participativos. Então, as mulheres geralmente são chefes da casa, elas têm responsabilidade com filhos, com manutenção de casa, elas são cuidadoras, então cuidam da família, parentes. Então, como que a gente inclui essas pessoas, né? Como a gente cria mecanismos que tentem a participação? E aí esse relatório também traz, né? Quando você tem um processo que olha para a dimensão de gênero, né? Então cria mecanismos que possibilitam que as mulheres participem, você fortalece, você cria maior confiança e legitimidade das políticas públicas que estão sendo construídas. Então, essa era um pouco a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Governo aberto para quem acho que é importante a gente sair das caixinhas, transparência, participação, etc., mas também a gente incluir esse olhar para as pessoas. O foco é nas pessoas, no resultado para elas. Então, a gente também, por isso é muito importante essas dimensões de gênero e raça quando a gente vai falar de governo aberto. Então, era isso, agradeço, meu muito obrigada aqui, e aí depois compartilho a apresentação com vocês e os contatos do IGA. Obrigada. Bom, obrigada, Amanda. Muito bom ouvir a tua apresentação, as conceituações e toda a trajetória aí desse conceito, que na verdade é isso que você falou, né? Um conceito que abarca valores democráticos que a gente já vem observando de forma aplicada nos municípios, né, em alguns governos estaduais, e que eu acho que o compromisso político, né, de demonstrar que existe esse compromisso, apresentar o que está sendo feito. O ciclo de formação sobre orçamento, a gente também falou sobre isso, né, sobre a importância de etiquetar os gastos que estão sendo feitos com mulher, apresentar esse orçamento que é destinado para as mulheres negras, é uma forma de a gente reiterar, né, o compromisso das gestoras em relação à redução das desigualdades, em relação às políticas públicas que promovem redução de desigualdades e pactuar. Eu acho que visibilizar o que está sendo feito é uma forma muito importante também de se fazer política, né? Também de se apresentar para os demais gestores daquela região, para o prefeito da cidade vizinha, né, que esse movimento está acontecendo, que isso é importante, e que as pessoas vão vendo essa construção acontecer e vão diferenciando um gestor do outro, né? Vão entendendo como é que um gestor trabalha, como é que acho que vai qualificando a administração pública de uma forma global, assim, né? Então, acho que esse é o desejo também do Instituto Alziras ao fazer esse ciclo hoje, né? O vídeo vai ficar disponível no site do Repúblicas, né? Na sexta-feira a gente vai ter o laboratório de formação, laboratório de soluções, que vai acontecer das 14 às 16, e eu vou fazer uma rodada final agora de encerramento. A gente tem no nosso YouTube, né, a presença aí de várias pessoas que estão agradecendo aqui, estão pedindo material, também eu falei que a gente vai disponibilizar lá no Repúblicas, mais tarde, o material sistematizado. Então, bastante gente falando da importância do tema, da relevância do tema, e a gente está se aproximando do final do nosso ciclo aqui, do nosso webinário. Então, vou voltar a palavra rapidinho para todo mundo que passou, para fazer as suas palavras finais e fazer o encerramento, começando pela prefeita Luciele Laurentino. Bom, meninas, e a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, agradecer, né, a possibilidade de a gente estar aqui fazendo essa troca. Tem vários produtos que a gente está produzindo e fazendo, né, nossos espaços de liderança, espaços de poder, que a gente pode compartilhar, que seja uma peça orçamentária, né, mas que contemple esses orçamentos voltados para a diversidade, para as mulheres, né, para as crianças, e a gente usar como exemplo as tomadas de decisões, os protocolos, né, e que a gente possa divulgar isso na nossa rede. E agradecer a vocês por estar aqui, né, contando um pouquinho da nossa cidade para todo mundo. Dizer que a gente tem se esforçado muito, 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 muito para dar o exemplo, porque recai sobre a gente, né, o peso de ser uma gestão que tem que dar certo, né? Porque se a gente tem gestões de mulheres que dão certo, outras mulheres
querem, né, e podem, se inspiram em irem, mas também a gente dá um recado, né, para a sociedade que muitas vezes desacredita, cobra muito mais, né, pede muito mais da gente do que se fosse uma outra pessoa sentada nesse lugar. Saibam que eu, né, tenho um perfil, né, de condução das coisas muito colaborativa, obviamente, mas a gente aqui realmente precisa subir o tom várias vezes e ouvir outras pessoas dando seus depoimentos, contando como é que está fazendo, o que é que faz. Dá, assim, graças a Deus, que bom que a gente tem outras pessoas também nos ajudando a construir tudo isso. Então, agradecer, não pedir a vocês que sejam de gestão do Brasil, eu acredito mais, sou otimista, tem muita gente boa, esforçada, junta, conectada e diversa. Acho que quando a gente é diferente, a gente conversa, a gente amplia os nossos repertórios. Então, muito, muito, muito obrigada, né, ao República, ao Instituto Alziras, à Konrad Adenauer, então que a gente se encontre em outras oportunidades. Obrigada, prefeita. Bom restinho de sexta-feira, de terça-feira para você. Já estou na sexta-feira, gente. Bom resto de terça-feira para você, tudo de bom. Obrigada pela presença. E agora a Gabriela Uchoa fazer aí as palavras finais, encerramento dela também. Por favor, Gabriela. Obrigada, Marina. Agradecer a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês, prazer conhecer todo mundo, e só reforçar que a política de governo aberto, muito mais do que depender de ferramentas, ela depende de uma mudança de visão da gestão. Então, mesmo com poucos recursos, a gente pode iniciar uma política de governo aberto. Claro que para isso a gente precisa de capacitação, e para capacitação, a gente precisa de parcerias, então é importante que os municípios procurem parcerias tanto com outras instituições, né, da sociedade civil, ou do governo federal, ou instituições internacionais, para promover a capacitação, mas o fundamental é uma mudança mais de gestão, de modelo de gestão dentro dos municípios, que passe a incluir ferramentas de transparência e inclusão nos processos, né? Quando a gente não precisa de ferramentas tecnológicas para gerar inclusão nos processos públicos, na forma como a gente faz. Então, a gente pensar como a gente desenha nossas políticas públicas e como a gente implementa, e começar com inserções em como tornar isso mais participativo e democrático, e pensar a participação, quem está participando, onde estão as pessoas que estão participando, qual é a renda das pessoas que estão participando, o sexo, a raça, é importante para saber se essa participação é representativa ou não. Legal, Gabriela, obrigada. Acho que a gente vai tocar um pouco mais nesse assunto, né, de como fazer o passo a passo, algumas estratégias lá no Laboratório de Soluções, na sexta-feira. Acho que tem práticas bem interessantes, assim, até do ponto de vista da gestão da equipe, né, de destacar uma pessoa dentro da equipe para olhar para essa agenda dentro da prefeitura. Então, acho que mais para frente, na sexta-feira, a gente convida todo mundo aí para participar e estar com a gente nessa. E agora eu queria pedir para Amanda Lima fazer também as palavras finais para a gente ir caminhando para o encerramento aqui do evento. Amanda. Obrigada, Marina. Bom, um sentimento de gratidão, queria agradecer por poder estar aqui e conversar com vocês. Espero que tenha sido importante essas discussões que a gente traz, e aprendi muito ouvindo as experiências das prefeitas, da Gabriela, foi muito bom. E acho que de mensagem final é a gente buscar fazer diferente, mas olhando para o resultado final, que é melhorar a vida das pessoas, incluir mais pessoas e diminuir as desigualdades. Então, o governo aberto é só um caminho para a gente chegar nesse lugar. Então, agradecer. Obrigada. Obrigada, Amanda. Acho que essa é bem assim o espírito desse evento, né? A gente dá um pontapé inicial nessa agenda de trabalho. Acho que tem milhões de aplicações possíveis, né? Então, seria muito difícil a gente focar numa coisa só agora, no momento. Acho que para o laboratório a gente vai dar um enfoque maior, mas para o ano que vem, né, a gente tem aí perspectiva de fazer essa agenda aplicada, né, a uma demanda específica, seja na área de educação, na área de saúde. Então, estamos ainda elaborando o que seria interessante fazer para o ano que vem dentro no âmbito do Repúblicas. Inclusive, aceitamos
comentários, sugestões de quem estiver nos assistindo. E, por fim, queria chamar a Ariane Costa também para fazer as palavras finais aqui em nome da Fundação Konrad Adenauer, para a gente ir caminhando para o encerramento do evento. Ariane. Obrigada, Marina. Obrigada também às especialistas e prefeitas presentes. Um agradecimento especial à equipe do Instituto Alziras, aqui representadas pela Marina. O tema da transparência do governo aberto ele é da maior importância para a Fundação Konrad Adenauer, né? A gente tem importantes parcerias com a Oficina Municipal, por exemplo, com a Transparência Internacional. Então, primeiro, né, a gente entende a centralidade do município e do governo local. Como a Amanda mencionou na sua fala, é no governo local que as políticas públicas acontecem, né? Então, esse ciclo 3 do G Públicas, ele se encerra de forma muito bem sucedida, né? Especialmente ao pensar toda a importância da horizontalidade e da responsividade, que foi algo trazido tanto pelas prefeitas na sua praxis política, quanto pelas especialistas, trazendo também todo o arcabouço, né, da parte teórica e conceitual e como aplicar esses modelos de gestão de forma transparente, né? Então, acho que fica a aprendizagem, né, e essas ferramentas importantes para as gestoras públicas. Obrigada. Obrigada a você, Ariane. Bem, é isso, gente. Vamos encerrando o nosso terceiro ciclo de formação, nosso webinário aqui sobre transparência e governo aberto. Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade, o interesse, né, e a entrega aqui das participantes, prefeita Marina Dias Marinho, que já teve que sair, prefeita Luciane Laurentino. Sei que dezembro é um mês muito intenso aí para as prefeitas nas prefeituras, estão com decoração de Natal, estão com um monte de eventos, né, acontecendo, então agradecer realmente vocês terem se disponibilizado a estar aqui com a gente hoje. Queria agradecer também muitíssimo Gabriela Ochoa, que fez uma apresentação muito bacana sobre a sua perspectiva aí da agenda, sua experiência também, e Amanda Lima, do Instituto Governo Aberto, que continua na parceria com o Instituto Alziras aí para o Laboratório de Soluções na sexta-feira. Eu queria agradecer mais uma vez. Agradecer a todos os parceiros, Travessia Políticas Públicas, e especialmente a Fundação Konrad Adenauer, que também esteve aqui com a gente hoje e está nos apoiando no G Públicas. E me despeço aqui dizendo que a gente pretende cumprir essa missão que foi colocada pela gente mesmo aqui do Instituto Alziras, que é visibilizar o fazer político das mulheres, né? Enaltecer a ética, o compromisso que as mulheres têm quando estão na gestão pública, né? Essa dimensão que a Luciele trouxe da equipe, né? Ela ter secretárias mulheres, de ter mulheres fazendo, a gente sabe que as mulheres estão na liderança de muitos processos de abertura de governo, né, de muitos processos de digitalização também, que é outra agenda, mas também estão liderando isso, mas nem sempre aparecem como nos cargos de liderança e tomada de decisão, né, os conselhos participativos, os espaços de participação também são espaços de construção de eventualmente uma carreira política dessas mulheres, né, que depois vão avançar como vereadoras, vão avançar como prefeitas. Então são espaços que a gente precisa cuidar, precisa cada vez mais abrir, fortalecer a participação das mulheres, né, para que a gente tenha um círculo virtuoso de participação das mulheres na política, né? Esses espaços da dimensão local são muito importantes para a gente construir lideranças, né, fortalecer lideranças mulheres, porque a gente sabe que isso fortalece a democracia, faz com que a gestão pública seja mais responsiva, né, às demandas da população, que tragam soluções inovadoras para os momentos que a gente está vivendo, porque a gente está diante de um momento que exige soluções inovadoras, né, uma crise que a gente nunca lidou com ela antes, então, assim, não dá para ter as mesmas respostas, né, a gente precisa, de fato, de caber novas mentes, e essas mentes são de mulheres, mulheres negras, mulheres trans, mulheres em todas as suas diversidades, que precisam estar dentro do setor público, pensando essas soluções, mas não só dentro do setor público como gestoras, como lideranças, né, tomando decisão à frente de posições de liderança. Então é isso que a gente pretende fortalecer cada vez mais aqui, trazer, demonstrar esses bons exemplos que a gente tem aqui. Eu fiquei muito feliz com o dia de hoje, assim, acho que foi um evento muito bacana, fiquei bastante satisfeita, acho que o pessoal que está nos assistindo também gostou muito, e, enfim, agradeço, então, mais uma vez, e vou encerrando aqui o nosso webinário Transparência e Governo Aberto, e tchau, tchau.